Olá, sou Rita Cabral, aluna do doutorado do Programa de Pós-Graduação de Artes da Universidade Federal do Pará, membro do Núcleo de Pesquisa Arte, Memórias e Acervos na Amazônia, coordenado pela minha orientadora, professora, doutora Rosângela Marques de Brito. O tema do meu trabalho, Docência em Arte e Relações Étnico-Raciais, reflexões preliminares no contexto do curso de licenciatura em Artes Visuais da UFPA. Este tema ele é um recorte de pesquisa de tese, onde me é caro o estudo, a temática sobre formação docente e relações étnico-raciais. Então, eu parti de estudar, de querer compreender o ensino superior, né, e como se dá essa temática nesse campo das relações raciais. Se deve por nos instigar a compreender as relações de força entre as posições sociais que os docentes ocupam nesse campo e lhes garante um quanto de força social ou de capital para lutar e legitimar o monopólio do poder e como isso reverbera em suas práticas pedagógicas. Dentro da minha prática de professora, a temática da relação étnico-racial e formação de professores me é cara por conta de 3 questões. Primeiro, faço parte de um núcleo de pesquisa, Núcleo Gera, que discute formação de professores em relações étnico-raciais, de onde eu faço parte desde 2008. Então, essa temática já faz parte das minhas pesquisas há um tempo. Outra questão, a pesquisa de mestrado me apontou, com os professores, os agentes que eu trabalhei, uma pouca ou mínima, né, discussão sobre a cultura afro-brasileira africana na educação básica. E o terceiro, o projeto aprovado, como sou professora da Escola de Aplicação da Universidade Federal do Pará, tivemos um projeto e uma professora aprovado com o título Conexões Afro-Amazônicas, Arte e Culturas Híbridas, Diálogo Interculturais, onde aberto para a comunidade escolar e acadêmica, e vários alunos de graduação nos procurando se apropriar de mais conhecimento sobre essa temática. O objetivo é investigar se, no campo de formação, os docentes do curso de licenciatura em Artes Visuais da UFPA abordam a temática das relações étnico-raciais em suas práticas pedagógicas, com o propósito de combater a reprodução e legitimação da cultura dominante. Para dar conta deste estudo, selecionei uma estrutura teórica, né, consubstanciada, e um deles é sobre a responsabilidade social do ensino superior, com Calderon, Gomes e Borges, que nos fala de uma perspectiva dessa temática, responsabilidade social do ensino superior, que é justamente o enfrentamento de hierarquias produzidas pelos colonizadores negros e brancos, tentando trabalhar a desigualdade social e cultural. Então, as formações devem trabalhar nessa perspectiva. Ainda na minha estrutura teórica, entre vários autores de arte, a professora Barbosa nos fala somente a ação inteligente e empática do professor pode tornar a arte ingrediente essencial para favorecer o crescimento individual e o comportamento de cidadão como fruidor de cultura e conhecedor da construção da sua própria nação. Ela nos fala de nivelamento, mesmo valor das culturas, nenhuma melhor, nenhuma pior. Não há cultura inferior ou subalterna. Para a formação de professores, é fulcral trabalhar com a professora Selma Garrido Pimenta, Nova, Tardif, entre outros. Pimenta nos fala sobre a formação, que ela deve propiciar a formação de professores com consciência e sensibilidade social. Para isso, educá-los como intelectuais críticos capazes de ratificar e praticar o discurso da liberdade e da democracia. Somente uma formação consubstanciada é basilar
para um ensino de qualidade e que pode contribuir para atitudes antirracistas. Sobre práticas pedagógicas, Weigel nos fala de uma prática, de prática pedagógica como prática social. Por quê? Porque envolve sujeitos, professor, alunos, alunos, professores, alunos e corpo técnico, pedagógico e direção, dentro de uma micro-sociedade que é a escola. Tá? Para falar das relações étnico-raciais entre vários autores, Munanga, Rosenbaum, Coelho, apresenta Nilma Lino Gomes, que no seu olhar da educação pedagógica, ela nos fala sobre a superação dos preconceitos sobre a África e o negro brasileiro poderá causar impactos positivos, proporcionando uma visão afirmativa acerca da diversidade étnico-racial e entendendo-a como uma riqueza da diversidade cultural e humana. A estrutura teórica, ainda neste momento, sobre o campo, é com Bourdieu. Bourdieu nos fala do conceito de campo, que campo é um lugar de relação de poder, onde os sujeitos engendram as relações sociais e os interesses que cada um vai ocupar no lugar social. Para ele, entendendo por tal as relações de força entre as posições sociais que garantem a seus ocupantes um quanto suficiente de força social ou de capital, ele nos fala do campo ser o lugar e o não lugar das relações de poder simbólico. Oliveira também contribui. No campo se manifesta a relação de poder que se estrutura a partir da distribuição desigual de um quanto de capital social, o qual determina que posição o agente ocupa em seu meio, ou não. Bem, concluindo algumas considerações para o campo de formação e as práticas desses agentes. O que percebemos com as falas dos nossos sujeitos, lembrando que este trabalho é uma pesquisa de tese ainda inicial, então são resultados ainda iniciais, considerações iniciais. O campo de formação do curso de artes visuais parece que não cumpre a legislação, negando a formação para a diversidade em suas práticas pedagógicas. Dessa forma, reproduz e legitima a cultura dominante. Sendo assim, o campo de formação do ensino superior, do curso de licenciatura de artes visuais, ele contribui, essas práticas dos agentes contribuem para se manter o status quo. Que status quo é esse? Onde a cultura, história e cultura afro-brasileira e africana são invisibilizadas, consideradas subalternas, né? E continua reforçando a hierarquia entre as culturas, aumentando o fosso e a desigualdade social entre as diversas etnias. Concluindo, apresento algumas referências do trabalho utilizado e muito obrigada.